Boa tarde a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a parábola do semeador, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler dos versos 19 aos versos de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Nós estamos começando, esse é apenas o segundo dia de reunião, mas nessas primeiras reuniões que eu vejo que nós estamos aqui, eu tenho preparado mensagens que eu entendo ser a nossa principal ênfase que nós devemos ter. Como a parábola do rico e do Lázaro, eu quero chamar a todos que estão aqui, sobretudo a mim mesmo, a consciência de que existe uma eternidade. A consciência de que pesa sobre nós a responsabilidade de termos um viver santo e de pregarmos o Evangelho e de que nós venhamos a ter total consciência e ciência daquilo que nós devemos fazer diante da responsabilidade que foi incumbida em nossas mãos. Portanto, nessa tarde eu quero meditar com todos vocês nesse texto, que tem tudo a ver conosco, com a nossa vida, com a vida da igreja e com a história de toda a igreja do mundo, começando a partir de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo de número 12, houve um confronto entre Jesus e os fariseus. E no versículo 1 e no versículo de número 2, provavelmente esse confronto aconteceu no mar da Galileia, às margens do rio, na casa de alguém a qual a Bíblia não identifica. Logo após o fim daquela discussão e daqueles dias, nós lemos no versículo de número 1 e no versículo de número 2 que Jesus, saindo de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E as multidões estavam em pé na praia, e Jesus, num barco, se senta e se afasta para poder falar com aquelas multidões. Obviamente que se Jesus estivesse no meio do povo, jamais ele poderia se comunicar. Como eram muitas pessoas, para que ele não fosse espremido, a única maneira que ele tinha era entrar no barco, se afastar para poder falar com aquelas pessoas. E é nesse momento que ele dá um grande discurso dentre os vários que ele deu no seu ministério. Aqui tem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, entre outras parábolas. Aqui Jesus faz nesse seu grande discurso. Nos capítulos anteriores, como eu acabei de falar,
Jesus, ele teve uma briga com os fariseus. E é interessante que antes de Jesus falar por grandes parábolas, do capítulo 12 para trás, Jesus fala de algumas parábolas, mas são pequenas parábolas, como não jogar pérolas aos porcos, nem dar coisas santas aos cães. Isso é uma parábola, mas é uma parábola pequena, é uma parábola embrionária. Aqui, quando Jesus decide falar por parábolas, Jesus decide por ver a dureza do coração de algumas pessoas, sobretudo dos fariseus, dos escribas e dos líderes religiosos, quando eles blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que a obra de Jesus, a obra que ele tinha feito de expulsar um demônio, ele tinha feito pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, a partir daquele momento, Jesus disse que quem blasfemasse contra o Espírito Santo jamais teria perdão. E a partir daquele momento, há uma divisão de águas no ministério de Jesus, onde ele passa a falar por parábolas, para que as pessoas que fossem hostis ao Evangelho e hostis a Jesus Cristo, Jesus, de fato, começou a falar mistérios para essas pessoas. Em outras palavras, aquelas pessoas com o coração endurecido, que não recebiam Jesus e, além disso, faziam oposição a ele, Jesus começou a dizer claramente: eu vou ocultar o reino de Deus a vocês, para que vocês de fato não entendam. Um dos vários propósitos que tem na parábola, um dos grandes propósitos, realmente, irmãos, é ocultar o reino de Deus para algumas pessoas. É para que elas realmente não entendam. É para que elas realmente, não entendendo, não se convertam. E não se convertendo, não sejam salvas. Parece escandaloso, mas é o que está claro no texto, a partir do versículo 14 e 15, que diz assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram, olha como é claro, com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo: já que vocês não querem, agora que eu vou, de fato, dificultar mais ainda para vocês. É isso o que Jesus, a partir desse momento, está fazendo. É ocultando, de fato, o reino de Deus para aqueles que são hostis. Veja bem, quando nós começamos a ler e a estudar as parábolas de Jesus, a maioria das parábolas, os discípulos que andavam com Jesus, que dormiam com Jesus, que eram íntimos de Jesus, boa parte delas eles não entendiam. Agora você imagine a grande maioria das pessoas, mas é óbvio que elas não entendiam. Afinal de contas, elas eram, em sua grande parte, hostis a Jesus Cristo. E em resposta a essa hostilidade, ele oculta o reino de Deus falando por parábolas. Tem algumas coisas que a gente, antes de entrar no texto, a gente tem que perceber para que o texto faça um sentido claro para a gente. E na medida em que Jesus vai contando essa parábola, as coisas vão ficando claras. Em primeiro lugar, ele não fala sobre o semeador e suas qualidades. Essa parábola, ela não está falando sobre o pregador e suas habilidades, e suas qualidades, e sua retórica, e sua maneira de entregar a mensagem. De forma nenhuma. Isso também não é uma parábola que fala a respeito da mensagem ou da semente. A semente é a mesma que cai no solo rochoso, é a mesma que cai no solo em espinhos e ervas daninhas, a mesma semente que cai à beira da estrada, é a mesma semente que cai na
terra boa. Essa parábola, ela não é uma parábola da semente. Essa parábola, ela tem por objetivo principal mostrar os solos. O título poderia muito bem ser colocado a parábola dos 4 solos. Porque, na verdade, o que Jesus quer falar aqui é sobre 4 tipos de pessoas diferentes. E não sobre o semeador ou as habilidades do semeador ou sobre a semente. Nós não chegaremos à essência dessa parábola sem compreender a imagem do solo, que é o coração humano. Veja bem, Lucas, capítulo de número 12, vai deixar isso muito claro. Lucas 8, versículo de número 12. Lucas 8, 12. Veja bem como essa parábola se trata do solo. A que caiu à beira do caminho são os que, ouvindo, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. Ou seja, aqui caiu à beira do caminho são os que, ouvindo, logo em seguida ele faz a ligação. Então, aqui está falando de solos que representam corações. Para que nós venhamos a entender e ter uma interpretação clara, nós devemos saber que essa parábola se trata de 4 tipos de solos, ou de 4 tipos de corações, da mesma forma, 4 tipos de pessoas diferentes. Daí, entendendo isso, nós podemos entrar no texto, e o primeiro ouvinte é o que cai à beira do caminho. Veja o verso de número 18 e 19 aqui, de Mateus, capítulo 13. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante é que Lucas diz o diabo, Marcos Satanás, e aqui Mateus coloca o maligno. Na comparação que Jesus faz, aqui está um terreno pisado, não preparado, e quando o semeador saía com o seu bornal ou a sua bolsa, obviamente caía algumas sementes nesse solo ao qual não estava preparado para ser recebido. E o solo era duro e, portanto, a semente não conseguia penetrar para gerar fruto. Ela permanecia ali na superfície, em vez de afundarem no solo macio e fofo. Isso significa que, rapidamente, as aves habilidosas vinham aqueles grãos de semente e comiam. Veja no versículo de número 4 aqui de Mateus. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e vindo as aves, comeram. As aves aqui, na explicação de Jesus mais na frente, que é o que nós acabamos de ler, é o maligno, que vem e arrebata a mensagem do coração do ouvinte. Aqui, antes, como ele estava falando por parábola, ele coloca a ave vindo e comendo aquela semente que ficou exposta. Não desceu para gerar frutos. Na parábola, essa é a condição mais perturbadora de todas que Jesus descreve. Pois aqui está uma pessoa completamente morta espiritualmente. Uma pessoa completamente desanimada com as coisas de Deus. Uma pessoa completamente hostil às coisas de Deus. Uma pessoa que ela nem sequer quer ouvir a respeito da mensagem de Deus. Ele é inconsciente, ele é desesperançoso. É uma pessoa completamente dura de coração.
E por causa disso, ela é completamente também vulnerável aos estratagemas, aos planos de Satanás. Veja que Jesus é claro em dizer que por ele não entender, o inimigo vem e lhe arrebata aquilo que foi semeado. É muito claro isso. Então, nós devemos saber que o quadro dessa pessoa é seríssimo, porque há duas coisas claras no texto. A primeira é que essa pessoa ela não entende. E a segunda é que o inimigo vem e ainda arrebata do coração a semente. Então a situação dessa pessoa, ela é terrível, ela é desalentadora, ela é seríssima. Agora veja bem, Jesus explica que as que caíram à beira do caminho ouvem, então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não creiam e não sejam salvas. Lucas, no capítulo 8, no verso 2, quer mostrar que, de fato, quando Jesus fala, é para que as pessoas creiam e sejam salvas. Mas devido à dureza do coração daquelas pessoas e pela hostilidade contra Jesus e a sua mensagem, ela faz justamente o efeito contrário. Elas se endurecem cada vez mais fazem oposição e são cegadas por Deus, por Jesus Cristo e por Jesus estar ocultando a mensagem da palavra de Deus. Apesar das multidões que seguiam a Jesus, isso é claro nos 4 evangelhos, a maioria das pessoas eram dessa forma. E é isso o que Jesus quer dizer para os seus discípulos quando eles perguntam mais intimamente. Na verdade, Jesus está dando uma resposta aos seus discípulos de por que Israel, que era o povo de Deus escolhido desde o Antigo Testamento, não está respondendo ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Messias prometido. E aqui Jesus está dando a explicação de por que as pessoas não estão vindo, crendo, se arrependendo e fazendo parte desse reino. E ele explica dessa forma, com essa parábola aos seus discípulos, que a maioria das pessoas que estavam ali, seguindo eles, não estavam entendendo. E ainda assim o inimigo estava vindo e tirando a palavra que foi semeada no coração deles. A primeira lição que nós aprendemos dessa parábola é que o primeiro grupo é composto por pessoas que ouvem a palavra de Deus, não entendem e imediatamente a desprezam. Elas não têm interesse pela palavra, pelo contrário, elas são hostis. E essas pessoas têm um coração duro, não compreendem e fica muito fácil do inimigo tirar aquilo que foi semeado delas e nelas. Portanto, é realmente uma situação desalentadora. Para quem evangeliza com frequência ou já evangelizou, de certa forma, nós não podemos julgar todos os casos, mas nós podemos olhar para algumas pessoas e ver que essa parábola, ela encontra amparo na realidade. Tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem pessoas que não querem nem lhe receber. Tem pessoas que, quando percebem que é um crente pregando, elas fecham a cara, fecham a porta, se trancam, se escondem, e dessa forma fica fácil do inimigo tirar o que foi semeado. Certa vez, eu cheguei na casa de uma mulher para evangelizar ela. E ela, quando olhou para mim, disse: "Você é crente?" Eu disse: "Sou sim." Ela disse: "Você não tem lugar aqui, seu lugar é em outro lugar." Fechou a porta. Portanto, provavelmente, não sabemos, no futuro essa pessoa pode até se converter, mas nesse momento ela agiu como uma pessoa que está aqui, que caiu à beira do caminho, esse solo duro e rochoso, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. Segunda coisa que aprendemos aqui é que, como semeadores que somos, pregadores da palavra, devemos ficar cientes que vamos encontrar muitas pessoas que são assim, como as sementes que caem à beira do caminho. Essas pessoas irão ouvir,
mas não entenderão. E sendo assim, o inimigo arrebatará aquilo que foi foi colocado no coração delas. É difícil, é duro, mas a realidade é essa. E é isso que Jesus está deixando claro para os seus discípulos, que mais tarde se tornariam apóstolos e pregariam para as multidões e mais multidões. Era isso que ele estava deixando claro. Que haveria pessoas que, assim como estava rejeitando a ele, rejeitariam os apóstolos e, por automático, rejeitariam a igreja por vir. Portanto, nós também, ao pregarmos a palavra, podemos sofrer isso. A pessoa não entender, a pessoa não querer nem sequer ouvir. Devemos ficar cientes que encontraremos pessoas assim.